Conhecimento para bem viver com Tiago Namastê. Então, dado que o Panchakarma é um sistema que é projetado para limpar os esrotas, os canais no corpo físico, ele também tem um impacto nos nadis. Então, assim, pegando um pouco da conversa lá de psicologia védica, da mesma forma como o sangue circula pelas nossas veias, do como a comida circula pelo nosso canal gástrico, da forma como o ar circula pelos nossos vasos respiratórios, tudo no nosso corpo tem canais, ok? E o objetivo do Panchakarma, como a gente viu, um dos objetivos é permitir que esse fluxo esteja desimpedido e seguindo num ritmo harmonioso, ok? Da mesma forma como o nosso corpo físico depende desses esrotas para circularem, o nosso corpo mental, nosso corpo energético precisa dos nadis para circularem, ok? E aí tem os mais famosos, que são o Sushumna, o Ida e o Pingala, que estão mais descritos no mundo do yoga, que são basicamente maneiras pelas quais o nosso sistema elétrico se organiza. Como a gente já conversou um pouco lá em termos de psicologia védica, a nossa mente funciona como um aparato elétrico que, na medida em que tem prana fluindo, ela desabrocha, ela se ativa, que nem uma antena de recepção, daquelas que pode ficar mais fechadinha ou que pode se abrir. Pra gente é a mesma coisa. Quando a nossa mente está viva num corpo, nosso sistema mental se abre e a gente tem prana circulando, mantendo isso ativo. Quando o prana para de circular no nosso corpo físico, a nossa mente ali no nosso corpo se fecha e ficam só alguns registros na memória mais profunda que vão para outras vidas também. Tá? Mas o papo da psicologia védica agora não é tão importante. A gente quer entender qual é o impacto desse processo de desintoxicação de toxinas densas na mente, ok? Certo? E aí, fundamentalmente, existe uma relação super importante entre ama e tamas. Ama é definido como todo aquele material que foi ingerido no nosso sistema e não foi bem metabolizado em tecidos e em sistema imunológico, ok? Então, tudo que a gente ingere, seja na forma do que a gente está escutando, comendo, vendo, pensando, qualquer coisa, tudo isso precisa ser metabolizado para poder ser absorvido e nutrir o nosso sistema de vitalidade, ok? Quando isso não acontece, ele fica mal parado e assim, é como se fosse aquele arroz super delicioso que você não comeu e azedou. Tudo bem, aquele arroz poderia estar super nutritivo para você, mas depois de um tempo, se aquilo ficou fermentando, aquilo dali gerou um processo que já não vai ser mais nutritivo para você, ainda que pudesse ter sido, ok? Então, nesse momento em que esse arroz começa a fermentar, ele começa a ficar mais rajásico. No momento que ele começa a apodrecer, ele fica mais tamásico, ok? Então, quando a gente come algo e isso está passando por um processo de intoxicação, a nossa mente está absorvendo essas gunas de uma maneira sutil, ok? Se a gente come uma alimentação e está muito saudável a alimentação, e a gente está no estado de espírito harmonioso, e a gente está se sentindo grato, aquilo dali está aumentando o sattva no nosso sistema, nossa mente está ficando mais clara, tá? Então, quando a gente volta de um Panchakarma, normalmente é muito mais difícil a gente comer besteira, porque primeiro a gente expurgou a ama, e é a ama que faz a gente querer comer literalmente merda, porque assim, quando a gente está cheio de toxina no nosso sistema, toxina de alguma maneira olha para fora o seguinte, isso daqui é toxina, então vai lá. Agora, quando o nosso sistema está sem toxina no nosso interior, a qualidade natural do nosso sistema de ser saudável, olha uma coisa horripilante e fala, eca, eu não quero isso dentro de mim, ok? Certo? Então, o objetivo fundamental do Panchakarma é tratar ama, dissolver a ama, mobilizar a ama, jogar isso para o canal gástrico, pegar os doshas que estão em excesso e jogar isso para fora. Quando isso acontece, uma grande dose de tamas sai junto, ok? Porque entenda assim, se você tem a nossa mente muito poluída de várias interferências, ela não vai escutar nada direito, ok?
E nesse caso, essas interferências são interferências altamente destrutivas à integridade desse sistema, certo? Elas são, como a natureza do Tamas, ela destrói processos de consciência. Ela deixa o processo de consciência mais latente, mais fechado, ok? Tudo bem? Então, assim, o que a gente entende como impacto do Panchakarma sobre a nossa mente? Ao expurgar ama, a gente está diminuindo de uma maneira muito rápida o estado tamásico na mente da pessoa, certo? Então, muitas identificações que a gente tinha antes, a gente se é levado a confrontar de uma maneira muito forte durante o programa de Panchakarma, porque a gente entende que esses padrões que a gente normalmente se associa são padrões, na verdade, muito toxinas se manifestando através da nossa mente. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa explosiva, eu sou uma pessoa isso, aquilo outro. Para o Ayurveda você não é nada disso. Por definição, você é só o divino. Todos esses processos deturpados, disruptivos, são processos a partir de estado tamásico. Tá? O Rajas também está nessa história, mas assim, o Panchakarma ele é fundamental para tirar estado tamásico do nosso sistema, ok? Porque a gente está fazendo um processo onde a pessoa já não está com mais força o suficiente de fazer aquilo sozinho, ok? Uma outra forma de cuidar da mente é através dos programas de Shamana, que também são programas paliativos. Esses são ótimos para cuidar do estado rajásico, onde a pessoa está muito agitada e não sei o que e tal, e aí a pessoa fica alimentada, fica sendo nutrida, aquilo vai desacelerando o sistema, aquilo vai pacificando a agitação de uma maneira suave, ok? Mas o Panchakarma, em um certo grau, ele funciona de uma maneira necessariamente rajásica, ou seja, pega um sistema que está muito colapsado, pega um sistema que está muito emporcalhado e chama umas 10 pessoas para fazer uma faxina pesada naquela casa, ok? Então arrasta móvel, não sei o que, levanta, raspa a parede, não sei o que, pega, joga fora, tal, não sei o que, derruba a parede e tal, entende? É uma galera assim, sem muito cuidado de ficar fazendo um desenhozinho cuidadoso na parede, ok? Então, quando a gente faz esse programa de purgação, que a gente faz o Vamana, que a gente faz o Viretna, que a gente faz os Basi, que são os principais programas intensivos de emese terapêutica, purgação intestinal terapêutica e também nutrição do intestino grosso, a gente tem imediatamente a nossa mente mais clara, ok? Então, com isso, a gente consegue muito aumentar tejas no nosso sistema, que é discernimento, ok? Na medida em que o nosso sistema está menos emporcalhado, o nosso Agni, a nossa capacidade metabólica, fica mais ativo. E a gente volta a ter um metabolismo mais saudável. E a sublimação do princípio do metabolismo da comida é o metabolismo da mente. Esse metabolismo da mente a gente chama de tejas. Tejas é de alguma forma que a gente chama de inteligência no nosso sistema, mas é uma inteligência muito específica. É uma inteligência voltada àquilo que te faz bem. Você pode, na nossa cultura, ser um gênio do mal, certo? Mas isso não é, na perspectiva védica, tejas. Ok? Isso daí pode existir, mas é um estado rajásico, certo? Então, assim, a nossa mente ela pode usar artifícios do que a gente chama de inteligência na nossa cultura para sair de um ponto A e chegar no ponto B, ok? Mas isso não é necessariamente tejas. Tejas é quando você tem discernimento, discriminação para falar o seguinte: se eu sair de A para B, isso vai fazer bem para a minha saúde? Isso vai fazer bem para a minha existência? É esse grau de ponderação que está relacionado a tejas. Se a resposta for sim, aí a gente fala assim, tá, mas como eu vou instrumentalizar esse caminho? Aí entra o que a gente chama de inteligência, certo? Esse conceito de assim, você tá com as coisas claras do que é importante de você fazer e ter a capacidade, a gana de fazer isso, está muito relacionado a esse atributo de tejas, ok? Então, quanto mais emporcalhado está o nosso sistema gástrico, mais ele emporcalha os nossos tecidos,
mais os nossos tecidos passam a funcionar contra a nossa saúde de uma maneira tamásica. Quando a gente pega o Panchakarma, a gente dissolve essas toxinas que estão espalhadas pelo nosso sistema, mobiliza elas para o canal gástrico, expurga elas e com isso prana volta a fluir de uma maneira consistente pelo nosso sistema. Prana é o princípio de ligar a antena. E Tejas é a capacidade de modular esse sistema para o lugar onde ele é harmonioso. Em vez de ficar modulando em um lugar que é super agitado, rajásico, ou ficar modulando num estado que é muito destrutivo, tamásico, Tejas é essa sabedoria de falar o seguinte: por aqui a minha vida funciona melhor, por aqui ela flui melhor, por aqui eu tenho mais saúde, ok? Então qual é a relação de Tejas com o Panchakarma? Quando a gente tem mais capacidade metabólica, livre de um processo intoxicante que está deprimindo essa capacidade metabólica, esse excedente metabólico que a gente tem, esse suprassumo, essa finura, esse processo metabólico refinado, a gente chama de Tejas. E Tejas atua no nosso dia a dia com uma capacidade de ter maior discernimento em relação aos hábitos que são saudáveis a gente, os hábitos sáticos, ou os hábitos que são, em algum grau, mais ou menos perniciosos para a nossa saúde, que são os rajásicos e os tamásicos. Certo? Então, ainda que não seja a finalidade imediata do Panchakarma, o Panchakarma deixa a gente muito mais inteligente, muito mais sábio. A gente sai de lá com uma dificuldade muito maior de fazer besteira, porque Tejas está como um guardião da nossa existência, falando o seguinte: cara, você sabe que isso vai te fazer mal, você sabe o que você tem que fazer bem, e você fala, e aí esse que é o fundamental, tem prana o suficiente dentro de você para fazer o seguinte: então eu vou fazer as coisas que são boas para mim. Certo? Então, nesse sentido, a gente até aqui no Panchakarma falou, primeiro, o Panchakarma tem o objetivo de melhorar o fluxo de prana no nosso sistema. No momento em que a gente tira as toxinas da área, ou pelo menos o grosso das toxinas, prana começa a fluir melhor no nosso sistema e a gente passa a ter mais capacidade de ação vital, ok? E ação vital em direção à sua vitalidade, certo? Você está num estado mais sático, você tem mais disposição e você faz as coisas mais certas para você, ok? Isso traz, em conjunto, no combo, um aumento do discernimento do que é importante para você fazer melhor, ok? Porque senão você só teria mais disponibilidade de energia, mas não saberia como implementar isso de uma maneira consistente. Como a Ayurveda está cuidando muito do seu Agni no processo do Panchakarma, a gente está, de alguma maneira, fazendo com que o Agni da mente, que é o Tejas, possa estar atuando de uma maneira mais esclarecida, ok? Então isso é um aspecto fundamental. Na medida em que os nossos fluxos internos, os nossos esrotas internos estão mais limpos, os nadis também têm uma tendência a ficar mais limpo, porque sempre que a gente está num estado mental mais sático, esses nadis, que são, digamos assim, microcircuitos de circulação na nossa mente, elas têm um grau de relação muito forte com como está o fluxo de prana no nosso sistema, ok? Então, se a gente está com fluxo de prana mais saudável no nosso corpo físico, o nosso corpo mental tem mais qualidade. É como se a gente levasse o nosso computador no cara da assistência técnica e ele desse uma faxinada naquilo ali e ele passasse milagrosamente a funcionar melhor. Mas essa faxina foi porque ele tirou um monte de informação que não estava servindo para nada, só estava atravancando o sistema. Fez sentido? Beleza. Então, com isso a gente atende essa segunda pergunta, que é quais os impactos na mente do programa de Panchakarma. Ok? Beleza. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!